Bem pessoal, dando início aqui a essa videoaula, nós vamos ensinar aqui como mexer nas questões de avaliação do nosso diário. Lembrando que para chegar a esta tela, eu já fui aqui na parte de ensino, turmas virtuais e meus diários. Assim, dessa forma aparecem os diários que eu tenho cadastrado como professor. No meu caso, eu tenho algoritmos e lógica de programação, né? Então, acessando meu diário de algoritmo e lógica de programação, eu venho aqui e consigo enxergar as etapas, né? Nós temos 4 bimestres e aqui eu estou na primeira etapa. Então a gente viu na outra videoaula como adicionar uma aula, como fazer o registro de faltas, né? E aqui nós vamos nos ater ao registro de notas. Mas antes de fazer o registro de notas, nós necessitamos saber como é que vai ser o processo avaliativo da nossa etapa, do nosso bimestre. Então eu posso editar as configurações de avaliação. Então eu venho aqui para editar as configurações de avaliação. E por enquanto, nessa primeira etapa, eu só possuo uma única prova, chamada de A1. Pode ter qualquer nome. Eu posso fazer uma breve descrição aqui desta avaliação. Por exemplo, primeira avaliação. Ok? Mas nada me impede de eu adicionar uma outra avaliação. Por exemplo, eu posso fazer 2 avaliações na minha etapa e também fazer uma recuperação. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vou salvar aqui que eu coloquei a descrição da primeira avaliação e continuar editando para não sair dessa página, né? Então eu vou adicionar uma outra avaliação à minha etapa, né? Eu posso colocar uma sigla para ela. Coloque aqui A2 e vou colocar a segunda avaliação, se esse for o caso. Inclusive eu posso adicionar uma terceira e assim por diante, né? Posso colocar a nota máxima dessa minha avaliação e um peso. Lembrando que o peso só vai ser levado em consideração se você colocar a média aritmética ponderada, né? Então eu vou aqui salvar para continuar editando, porque eu tenho outras alterações ainda a serem realizadas. Então, tendo adicionado aqui a segunda avaliação, nada me impede que eu possa adicionar, como eu falei, uma terceira, né? Inclusive, tanto na primeira, na segunda, na terceira, eu posso escolher qual foi o tipo dessa avaliação aqui, né? Dar uma sigla para ela e uma descrição e uma nota, ok? Mas eu vou remover, que só 2 me basta. E também tem a questão da recuperação, né? Se a minha etapa terá uma recuperação. Se ela tiver uma recuperação, logicamente, geralmente tem, né? A gente marca aqui a opção de recuperação, beleza? E o que ele vai fazer com essas avaliações para calcular a média final na etapa, né? Então a gente pode escolher aqui, ó, a fórmula do cálculo. Se vai considerar a maior nota, fazer a média aritmética, a ponderada, soma com divisor, soma simples, né? Lembrando que para ser a média ponderada você tem que informar um peso para que o sistema calcule essa média ponderada. Dentre esses cálculos a gente ainda pode, né, nas avaliações, ignorar a menor nota ou ignorar a maior nota. Tendo feito todas as nossas alterações, adicionado as nossas avaliações, informando se a recuperação, qual o cálculo a ser realizado, a gente salva, né? Tendo salvo,
a gente percebe que houve um erro aqui, ó, não existe nenhuma prova de recuperação atribuída a esta etapa. Então eu vou que eu marquei aqui e não coloquei nenhuma prova de recuperação, então vou adicionar a prova aqui e vou selecionar a recuperação, ok? Eu posso, por exemplo, botar uma sigla R1, fazer uma descrição. Dizer até quando ela vai. Eu vou salvar, porque eu terminei toda a minha configuração. Pronto. Salvei tudo, estou com uma avaliação, duas, além da recuperação. Onde vai ser feita a média aritmética dessas duas avaliações. E no final nós também teremos a recuperação para dar a nota final do aluno nesta etapa. Vou voltar aqui à minha disciplina, algoritmos e lógica de programação, é isso, e vamos fazer aqui um registro de nota a título de informação, claro que de acordo com o que a gente já configurou na etapa passada, nos passos passados. Então vamos pegar aqui esse primeiro aluno, Alexandre, e vou dar aqui um 60 e 50, ok? Beleza, só no caso dele, mas claro que isso ocorre da mesma forma com os demais alunos. Vou salvar as notas. Para que ela seja atribuída ao aluno, né? E aqui ele já dá a média do Alexandre, já que eu botei como a média entre as notas, né? Então ficou com média 55. Percebam que antes não tinha aparecido o campo da recuperação, não é isso? E quando eu repouso o mouse por cima, ele ainda mostra a descrição destas avaliações. A descrição que eu coloquei lá no passo de configuração das avaliações. Então digamos que Alexandre tenha tirado uma nota de recuperação na média. Vou salvar novamente. E aqui ficou a nota final do Alexandre. Vamos aqui no caso de Alisson. Alisson, ele perceba que não aparece a recuperação para Alisson, por quê? Porque as notas não estão preenchidas, só apareceria a recuperação caso a média dele fosse abaixo da média. Então vou colocar aqui que ele não atinja a média. Como eu fiz anteriormente. Vou salvar. Então a média dele ficou 50 e eu vou colocar uma recuperação abaixo da média dele. Ele se saiu pior na recuperação. Então eu vou colocar aqui uma recuperação abaixo da nota, da média dele. E vou salvar. Então a nota dele continuou sendo, a nota final do Alexandre, ou do Alisson, né, continuou sendo a média das duas notas, já que ele não tirou nota boa na recuperação, abaixo da média dele. Então pessoal, eu creio que seja isso, né? As configurações das nossas avaliações, da nossa etapa, do nosso trimestre, a gente faz naquele botãozinho e configuramos aqui, salvamos lá, que o próprio sistema calcula de acordo com as nossas necessidades já configuradas.